dia pessoal, boa tarde. Você está no canal do professor Jefferson dos Santos, direto fazendo um novo formato agora com uma mesa digital. E eu vou estar resolvendo aqui a questão do fórum que ficou na semana passada, uma questão de probabilidade que gerou muita dúvida aí na cabeça de vocês. Bom, uma urna contém 20 fichas numeradas de 1 a 20. Escolhendo duas fichas ao acaso, qual a probabilidade de o produto dos números dessa ficha ser divisível por 6? A dica que a gente tem é que o número é divisível por 6 se ele é divisível por 2 ou por 3. Bom, todo cálculo de probabilidade, ele passa primeiro em entender quantos são os casos favoráveis e quantos são os casos possíveis. Olhamos primeiro os casos possíveis. Bom, você deve se perguntar na conta de cálculos possíveis se a ordem ela é importante na hora de calcular essas possibilidades ou se a ordem não é importante. Como a gente vai escolher dois números dentre 20 números, que as fichas são numeradas de 1 a 20, vamos escolher duas fichas e vamos olhar o produto desses números, a gente vê que a ordem não importa. Porque o produto de dois números, não importa a ordem que você colocar na multiplicação, o resultado é o mesmo. Mas se acaso a gente levasse em consideração a ordem, isso também não iria importar, porque a gente está olhando somente dois números. E quando a amostra é do tamanho 2, se eu não desconsidero a ordem, isso não vai ter nenhum problema. O único passo a mais que eu tenho que fazer na conta de probabilidade vai ser uma simplificação por 2 no final, tanto do numerador como do denominador. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quantas formas eu posso escolher dois números. Aqui eu vou levar em consideração a não importância da ordem, sabendo que tanto faz levar em consideração a ordem ou não. Bom, nós temos, pela fórmula aqui de combinação simples, que a combinação que eu posso escolher 20 números tomados 2 a 2 vai ser dado por 20 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 20 menos 2 fatorial. Então, eu estou parecendo uma pessoa de 90 anos escrevendo, porque é a primeira vez que eu estou usando a mesa digitalizadora. O 20 fatorial, eu vou desenvolver ele até o 18 fatorial. O porquê até o 18 fatorial? Porque 20 menos 2 dá 18 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, então dá o próprio 2. Eu posso simplificar o 18 fatorial e simplificar o 20 com 2. No lugar desse 20 vai aparecer um 10, que multiplicado por 19, que é a única coisa que sobrou em cima, dá 190. Então, vamos colocar bem aqui no cantinho o número de possibilidades, são os casos possíveis. Isso aqui dá 190 possibilidades. Bom, eu vou apagar agora essa continha para a gente calcular o número de casos favoráveis. Geralmente os casos favoráveis é os que dão mais trabalho na hora de fazer as contas, porque você tem que levar em consideração todos os casos favoráveis. Trabalhar com contagem geralmente não é uma coisa muito fácil mesmo. Bom, primeira coisa que a gente vai notar é o seguinte: se eu for multiplicar dois números, vou considerar dois números e vou fazer a multiplicação entre eles. Esses dois números multiplicados têm que resultar no número par. E a dica fala que ele é divisível por 2 ou por 3. Então eu poderia pensar em escolher um número que é divisível por 2. Então, os números divisíveis por 2 são os números pares, que de 1 a 20 tem 10 possibilidades. Agora que é divisível por 3, tem números pares que são divisíveis por 3. Como eu já estou considerando 10 números pares no início, eu vou considerar somente os ímpares que são divisíveis por 3. Ímpar divisível por 3, ele vai poder ser o 3, o 9 ou o 15. Então aqui só vai restar 3 possibilidades. Por que dessa escolha? Esse cara é divisível por 2, qualquer um dos 10. Qualquer um desses é divisível por 3. O produto é divisível por 6.
Então tem aqui 30 possibilidades. Aqui a gente usou o princípio fundamental da contagem. Depois a gente vai olhar esse número com carinho. Bom, agora a gente poderia pensar o seguinte, olha. O primeiro número que eu escolher, ele poderia ser um número que já é divisível por 6 direto. Isso é, poderia ser o 6, o 12 ou o 18. Qualquer um desses 3 números multiplicado por qualquer um dos 20 números já resulta em um número múltiplo de 6, que é divisível por 6. Então teria 3 possibilidades aqui. Como essas 3 possibilidades são números pares, já foram contadas nessa contagem, multiplicando o 3, o 9 ou 15. Então não vou ter 20 possibilidades aqui mais, eu vou ter 17. Como eu não posso repetir um número, eu vou ter exatamente 16 possibilidades aqui, porque uma das 17 possibilidades, com certeza, ou é o 6, o 12 ou o 18. Então o produto aqui dá 48. Quando a gente somar essas duas quantidades, a gente vai obter exatamente 78 possibilidades. Poxa, mas 78 possibilidades foi obtido usando o princípio fundamental da contagem, onde a ordem importa. Como eu não usei o processo de importar a ordem, eu vou dividir por 2 aqui para tirar as repetições, que vai dar exatamente 39 possibilidades. Esse é o número de casos favoráveis. Tá? Dividimos por 2, que é a multiplicação de 2 números. Então, o que aparece no primeiro no segundo, primeiro, tira a repetição dividindo por 2. Bom, eu vou apagar toda a continha que eu acabei de fazer, para a gente agora calcular a probabilidade. Probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Então, isso vai me dar no final do cálculo que a probabilidade vai ser igual a 39 sobre 190. Como tem como simplificar, a resposta fica assim mesmo. A cada 190 tentativas, 39 vai ocorrer de dar certo. Tudo bem? Bom, até mais. Me despeço aqui de vocês. Fiquem com Deus.